Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, ó, Tolices Brilhantes, do Mário Lívio. Ele conta a história de 5 cientistas, já teve um vídeo que eu falei sobre Charles Darwin, e ele conta os erros desses cientistas, erros considerados assim básicos, cometidos por esses cientistas, e que mostram então como é esse funcionamento da ciência, né? A gente tem uma ideia, a ciência uma área objetiva, que não está com esses sujeita a esse tipo de insistência, né? O cientista é capaz de analisar criticamente e mudar suas posições e a história ela não mostra isso, né? Então nesse segundo vídeo eu vou falar sobre o Lord Kelvin, que era um cientista bastante conceituado aí do século XIX, né? E ele vai falar então a questão da idade do universo, né? Então, em 1624, Lightfoot ele estabeleceu lá contas baseadas na Bíblia, nas genealogias bíblicas, estabeleceu que o universo teria sido criado em 3928 a.C. O bispo James Ussher, logo depois, em 1658, ele refez as contas e achou que não, estava errada. É um pouquinho mais, é 4004 a.C. Newton, por essa época aí também, século XVII, ele previu que um globo quente do tamanho da Terra esfriaria em 50 mil anos. Então, se você pegasse, porque ele partia desse princípio que a Terra seria uma parte do Sol que teria se descolado do Sol e com o tempo foi resfriando até chegar ao que é hoje. Então, no máximo teria 50 mil anos. Conde Buffon, que é biólogo, né, ele refinou os cálculos do Newton e corrigiu, chegou a 75 mil anos. Os botânicos Cuvier e Lamarck, né, eles estimavam que seria preciso muito mais tempo do que isso para explicar os registros fósseis, tá? Porque eles já detectaram a presença de registros fósseis de animais que não existem mais, e para que isso pudesse ser explicado, seria necessário então um período muito longo. Então eles introduziram o conceito de que a Terra passasse por meio de algumas catástrofes, que elas eliminariam esses animais. O geólogo Charles Lyell, ele observou também que esse tempo, 75 mil anos, era muito curto para explicar as formações geológicas, as formações rochosas da crosta terrestre. Né? O Charles Lyell ele introduziu o conceito de deriva continental. Né? Então os continentes estavam juntos e eles foram se afastando gradativamente. Então se você faz essa conta, isso não vai dar 75 mil anos, vai dar muito mais, tem que ser muito mais para chegar nesse afastamento. Então, no meio dessa confusão toda, né, o físico Kelvin, baseado em cálculos termodinâmicos, retomando a ideia lá do Newton, né, ele estimou que a Terra teria esfriado em 100 milhões de anos, podendo chegar a 400 milhões de anos. Tá? Esses valores eles se aproximam de um cálculo anterior que ele havia feito para a idade do Sol. Tá? Na idade do Sol, o Kelvin ele baseou que o Sol estava esfriando com o tempo. Ele considerou que a fonte de calor lá no Sol é a energia gravitacional mecânica. Ele não tinha noção de radioatividade, de fusão nuclear, nem nada disso. Então, na perspectiva dele, o Sol teria no máximo 100 milhões de anos. Então a Terra com 100 milhões de anos está com uma idade próxima do Sol. Então é um indicativo de que o cálculo está certo. O Kelvin fez uma observação. Ele falou assim, esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ele
pode ser refeito caso se descubra no futuro alguma fonte desconhecida de calor. Tá? Isso foi uma profecia que acabou se concretizando, né? Porque depois se descobriu a radiação nuclear e que ela teria efeito nesse cálculo. Então, o cálculo do Kelvin ele era baseado em 3 fundamentos. Né? Primeiro, que o esfriamento da Terra é baseado no fato de que no ponto de solidificação a temperatura da Terra em todos os lugares era igual e aproximadamente a temperatura em que a rocha derrete. E ele assumiu esta como a temperatura interna da Terra, ou seja, a Terra toda era vista como tendo propriedades homogêneas no modelo do Kelvin. Bom, segundo, o cálculo da Terra do Kelvin era compatível com a idade do Sol, que era calculado de uma maneira distinta. E terceiro, Kelvin, segundo ele, a gente pode estimar a idade da Terra pelo achatamento. Né? A Terra tem um formato mais elipsoide, né? Mais oblato, é mais achatada nos polos. Isso acontece, segundo Kelvin, por causa desse esfriamento. Durante a fase líquida é que a Terra ganhou essa forma. Depois que ela se solidificou, não mais. Então, se você calcula essa esfericidade da Terra, esse desvio da esfericidade da Terra e a rotação atual da Terra, que é de 24 horas, né? Você consegue estimar mais ou menos qual é a idade da Terra, porque você vai avaliando os desvios, né, os observados. Bom, esse argumento, esse terceiro argumento, se mostrou furado por quê? Porque mesmo a Terra já solidificada, ela não é totalmente rígida. Então, poderia haver um achatamento mesmo depois da Terra estar solidificada. Mesmo com a rotação da Terra diminuída, né, que é a atual, poderia alterar o formato da Terra. Então, isso tudo fez com que esse terceiro critério do Kelvin foi abandonado. Mas os outros dois sustentavam. Né? Onde está o erro do Kelvin? Bom, o erro do Kelvin está em ele não ter previsto a radioatividade? Bom, ele não tinha como prever isso. A possibilidade de ter novas fontes de calor. Ele não tinha como prever isso. O erro do Kelvin foi supor que a condutividade da Terra era a mesma em todas as camadas, independente do nível de profundidade. Tá? Então depois que o segundo erro de Kelvin foi que depois que foi descoberta a radioatividade, que ainda foi em vida do Kelvin, não havia justificativas para ignorar esse efeito da radioatividade. Então, a radioatividade e a possibilidade aí de mudança nuclear, né, ela não poderia ser ignorada nessa conta. E então isso Kelvin se ficou firme no cálculo inicial dele sem admitir a necessidade de fazer novas contas, né? Então isso tem uma passagem que mostra que o Rutherford ele está numa palestra explicando essa questão para a palestra e o Kelvin tá na palestra. E já era um senhor já de idade lá, né? E aí o Rutherford ficou muito preocupado com aquilo, ele falou assim, pô, como é que eu vou apontar um erro do Kelvin ali, o Kelvin ali na plateia, vai ficar muito chato ali, né? Porque vai ficar assim, ele tá, como é que ele ainda insiste em manter a posição dele, né? E na verdade, quando o Rutherford chegou nessa parte da palestra, ele notou que o Kelvin estava dormindo. Então ele ficou mais aliviado que ele não, não teve esse tipo de enfrentamento público ali com o Kelvin, que era o que ele queria evitar. Então, é isso então. Muito obrigado.